Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos tratar de uma lição, que é a lição número 8, certo? Que fala sobre a fidelidade no casamento. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar e exaltar ao Teu nome, Senhor. Que o Seu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito seja o condutor desta aula, que nos ensine, Pai, muito mais sobre fidelidade e sobre casamento, Senhor. Que cada um que esteja ouvindo, que cada um que esteja assistindo a esse vídeo, a essa aula, possa ser compactado e que haja a compreensão, Pai, da fidelidade no casamento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, abençoa a nossa família e abençoa o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Meus caros colegas, meus caros irmãos, essa aula está no texto de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 9. Eu vou ler aqui. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela e ele se deitou com ela. E já ela se sentia purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fez-lhe saber a Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disso, Davi a Urias disse: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele e guaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. A aula hoje fala sobre fidelidade no casamento. Esse texto fala de uma infidelidade fora do comum. Davi, a Bíblia diz que Davi não foi à guerra. Davi ficou no palácio real. Davi ficou descansando. Ora, o costume de Davi era ir à guerra, e ele ficou. E ao ficar, ele saiu à sua varanda e viu uma linda mulher, a Bíblia diz muito formosa, tomando banho, nua. Ora, o que é que uma mulher casada está fazendo numa piscina tomando banho nua? O rei, ao ver aquilo, se sentiu atraído e procurou saber quem era aquela mulher. E logo informaram a ele. Disseram: olha, ela é a mulher de um guerreiro, de Urias. Ela é Betseba, ou Batseba, como queiram chamar. Ela é uma mulher
que pertence a um dos teus guerreiros, que estão na guerra, que está na guerra. Então, Davi poderia ali mesmo parar. Mas olha, vamos aqui entender um pouco. Davi, rei, um rei muito bem conceituado, um rei que estava, vamos dizer assim, no auge do seu reinado, tinha o poder bélico, tinha o poder de decisão. Resolveu o quê? Resolveu tomar uma decisão de infidelidade. Mesmo na cultura judaica, na cultura árabe, existindo uma lei, existindo uma permissão de poligamia, quer dizer que poderia ter mais de 2 ou 3 mulheres, mas Davi não era casado com aquela mulher, e aquela mulher tinha dono. Então ele manda mensageiro, o mensageiro traz aquela mulher, ele se deita com ela. A Bíblia diz que ela estava no período fértil, e quando ela volta, para o seu lar, ela manda avisar ele que está grávida, que vai ser mãe. E Davi, mais uma vez, faz uma coisa que não estava na programação. Além da infidelidade que ele planejou, Davi manda chamar o seu guerreiro, o seu homem, Urias, e manda trazer e faz perguntas como é que está a guerra? Como é que estão as coisas lá? Está tudo bem? Olha, vamos fazer o seguinte, você vai hoje dormir em sua casa. Ora, qual soldado em sua sã consciência, ouvindo um apelo do rei, dizendo como é que está a guerra, como é que estão as coisas, e dizer, hoje você vai dormir na sua casa. Urias, fiel à guerra, fiel principalmente ao seu rei e àqueles que estavam na guerra, não foi. A Bíblia diz que ele não foi. Ele ficou no palácio, ele dormiu à porta do palácio. E isso, houve um planejamento, houve um plano maligno, onde Davi pede para Joabe colocar ele na frente de batalha para que morra. Meus amigos, fidelidade. A palavra de Deus diz que Deus é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode negar a essa palavra. Ele é a própria palavra. E o que tem a ver o casamento, irmão Sérgio, com essa fidelidade de Deus? Tudo a ver, porque Deus, quando criou Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea. Ele não disse far-lhe-ei 2, ele disse far-lhe-ei uma mulher, que foi Eva, não é isso? Que foi Eva. Então Deus instituiu o casamento. Então o casamento é um plano de Deus para minha e para a sua vida, varão, varoa. Então eu quero falar um pouco sobre a fidelidade do casamento. O casamento é uma decisão divina que se perenizou na humanidade. O Senhor deu a ordem para que o homem deixasse a casa de seus pais e se unisse à sua mulher, para que fizesse uma só carne. Gênesis 2:24. Eu vou ler. Gênesis 2:24. Que diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Aí é que está a questão. Amigos, uma só carne está ali, juntos. Por isso que o Senhor disse, deixará o homem, os seus pais, certo? Maduro, pronto, e vai se unir à sua mulher, vai instituir uma nova família.
Não está dizendo que vai deixar de gostar dos pais, vai deixar de obedecer o pai ou a mãe, porque a Bíblia diz que manda honrar os pais, anda a honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com honra, então a gente tem que honrar. Então muita gente diz, não, eu agora tenho o meu marido. Não, você é fiel ao seu marido e vice-versa, você é fiel ao seu cônjuge. Mas o que foi que Deus disse? Homem, mulher, deixará pai e mãe e vão se unir, formar uma família. Uma família. Irmão Sérgio, e casamento? É fácil? Não. Não, irmãos, porque envolve duas culturas diferentes. Envolve a cultura da mulher, envolve a cultura do homem. Ambos vêm com ensinamentos diferentes. Por isso que existe o namoro, noivado e depois o casamento. Por isso que Deus é enfático em dizer que Ele instituiu o casamento, né? E Ele diz aqui, vou repetir para você mais uma vez, quando Ele diz aqui, no 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Escute bem, Deus fez Adão cair num profundo sono, dormiu, foi a primeira cirurgia, foi a primeira anestesia, vamos dizer assim, humana do mundo, fez ele cair, tirou dele mesmo, da costela, a Bíblia é clara, e fez a mulher. E quando mostrou a mulher, o próprio homem disse, aí sim, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. Então, quando o homem disse isso, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amados, casamento é uma viagem. Casamento é renúncia. Casamento é engolir sapo. Eu lembrei agora de um pastor dos Estados Unidos, muito antigo, se eu não me engano, Billy Graham, né? Se não me engano, Billy Graham, e eu ouvi uma entrevista do casal, do homem Billy Graham e da mulher, e a repórter perguntou à mulher de Billy Graham se ela alguma vez tinha pensado em se separar dele, em deixar Billy Graham, um pastor famoso, um pastor conceituado, um homem de Deus. E ela olhou para a repórter e disse, olha, deixar não, me divorciar não, mas matar várias vezes. Matar, já pensei em matar ele várias vezes. Sabe por quê, meu irmão? É duas culturas diferentes unidas, juntas, para construir uma nova família. E a gente tem que ser bem claro que no namoro, no noivado, há uma preparação. Mas eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo. A ciência diz que leva de 2 a 3 anos para passar o estado de paixão. 2 a 3 anos para passar o estado de paixão. E o que é paixão? Tudo está bom, tudo está certo, ela pode fazer a asneira que for, ele pode fazer a asneira que for, que eles vão dar risada, está tudo bem. Mas depois disso, parece que passa essa anti-razão e começam a pensar melhor. Por isso que eu digo que você que está me ouvindo,
nós temos que, dentro do casamento, saber que temos que suportar uns aos outros. Não só os irmãos, mas o cônjuge. Mas suportar como, irmão? Quer dizer que eu não amo minha mulher? Não, que isso? Você ama, eu amo, nós amamos. Mas nós temos que entender que há momentos em que vai haver divergência. Há momentos em que vai haver interrupções, intromissões. Por isso que é tão difícil quando há uma união de um homem, de uma mulher, que são divorciados, que se unem e traz, consigo filhos. Tem que ter ali uma sabedoria para que não haja nenhum tipo de discórdia. Por isso, meus irmãos, que eu quero falar um pouco também sobre a infidelidade, sobre o divórcio. O Brasil, dados de 2018, o Brasil, hoje, 2018, mas hoje, atualmente hoje, separam-se mais gente do que casam. Sabe por quê? As pessoas hoje estão casando já dizendo assim: se não der certo, me separo. Se não der certo, deixo. E não é bem assim. O casamento foi instituído por Deus, legalizado pelo homem, e tem um reflexo não só emocional, mas também espiritual. Emocional como, irmão Sérgio? Emocional na vida dos filhos, emocional na vida do cônjuge. Quando há um desentendimento, quando há uma separação, quem sofre? Além dos dois, os filhos. Há uma desestrutura, E há pessoas que usam aquilo como, vamos dizer assim, como meios, usam os filhos de fazer com que a outra pessoa sofra, com que o cônjuge sofra. Até existe uma lei, alienação parental, que você usa o filho que já está abalado emocionalmente, a filha que já está abalada, usa para quê? Para ferir o outro, que usa para trazer discórdia entre o outro. Então, meu irmão, minha irmã, casamento é sério, fidelidade no casamento é mais sério ainda, porque, olha bem, se você namora e você não é fiel no namoro, como é que você vai ser fiel no casamento? Por isso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é clara. O Senhor fez o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Aí eu vejo algumas coisas, e ouço algumas coisas hoje, na atual modernidade, de querer dar uma direção, certo? De querer dar uma direção para o casamento de uma forma totalmente desnorteada e que vai contra a Bíblia. Eu vejo pessoas querendo se juntar, vamos dizer assim. Eu vejo pessoas querendo se unir, mas não casar. Vamos dar um tempo, vamos se unir. Irmão, existe aí uma grande brecha espiritual. Porque quando você casa, e a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, Jesus é enfático quando ele diz isso, o que Deus uniu, o homem não separe. Então há ali uma junção, uma união, e as pessoas querem mudar, e estão mudando. É por isso que está tendo tantos problemas no casamento. Por isso que o casamento hoje estão querendo fazer do casamento uma instituição falida. E o casamento não é uma instituição falida. O casamento é a base da sua família. A base. E essa base é sozinha? Não. Essa base vem com a palavra de Deus. Ela vem com o cordão de 3 dobras, que é Jesus. E esse cordão de 3 dobras, ele é que segura. Ele é que dá respaldo para você, sabermos que vai passar.
Aí há pessoas que dizem, não, mas o meu cônjuge não me ama. O meu cônjuge, ele me trata mal, ele me trata com desprezo. Irmão, existe uma arma poderosa chamada oração. Essa arma chamada oração, junto com a ação de tratar bem seu cônjuge, a ação de Deus lhe dar estratégias para que dê a ele, que crie no coração dele amor, para que crie no coração dele amor, é infalível. Quando você ora pedindo a Deus que gere não só em você amor pelo seu cônjuge, mas dela para você e de você para ela, e você começa a orar e agir de uma forma diferente, tratando bem, mesmo que o cônjuge não lhe trate na altura que você gostaria. Mas a Bíblia diz que aquilo que você quer que os outros lhe dê, faça você primeiro. Então por isso que o casamento é importante. Por isso que a fidelidade no casamento é importante. E eu quero deixar bem claro, que não existe casamento perfeito. Não existe. Não existe o casamento modelo, onde você vai entrar e vai estar tudo bem. Vai passar 5, 6, 10, 20 anos e vai estar tudo bem. Não existe isso. Isso é uma ilusão. O que existe, sim, uma união, certo? Com pessoas diferentes, de culturas diferentes, mas envolvidas pela divindade, envolvidas por Deus, sabendo que quando eu renuncio, eu estou dando um passo, eu estou dando mais um passo para conquistar o meu cônjuge. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz. E vice-versa. Porque se você casar com essa intenção de fazer você feliz, você vai estar sempre no centro, num egocentro, onde você é tudo, onde você é o centro. Ele tem que lhe agradar, ela tem que lhe agradar. Escute, meu amigo, escute, minha amiga. Sem renúncia, não existe um casamento duradouro. Se nessa viagem você não parar para abastecer o carro, se você não parar para manutenção, você não chega no final. Irmão Sérgio, e o que seria parar para abastecer o carro ou o que seria fazer a manutenção? Todo casamento precisa, da paixão acesa, mesmo com o tempo. Mesmo com o tempo, você precisa criar mecanismos onde você vai estar fazendo com que o seu cônjuge cada vez mais entenda que mesmo o tempo evoluindo, você vai estar lá sabendo, tratando bem e fazendo a manutenção. O que seria essa manutenção? Eu vejo algumas reclamações, eu ouço algumas reclamações de cônjuges, diz, poxa, fulano, ciclano, me tratou tão mal. Eu fico perguntando, como é que foi o dia? Né? Se você quer que o fogo à noite se aqueça, você tem que fazer o quê? Colher gravetos durante o dia. Seja mais explícito, irmão Sérgio. O que é colher gravetos para que o fogo acesa? Se você quer ter uma noite maravilhosa, aí eu falo para você, homem, quer ter uma noite maravilhosa com a sua esposa, trate-a bem durante o seu dia, fazendo o quê? Colhendo gravetos para acender à noite. E o que é tratar bem? Deixar um bilhete amoroso, dizendo, meu amor, eu te amo. Mandar uma mensagem de texto. Tratá-la bem, educadamente. Por quê? Porque à noite você vai querer que esse fogo acenda. E o que é que ela vai dizer? Não. Meu amigo, não é fácil, mas não é impossível. O casamento é algo divino. O casamento é algo que você precisa entender que você e a sua esposa é uma só carne. Mas uma só carne em quê? Financeiramente, emocionalmente,
espiritualmente. Como assim, irmão Sérgio? Emocionalmente. Quando ela sofre, você sofre. Quando você sofre, está com algum problema, ela também sofre. Financeiramente, compartilhar as finanças. Eu vejo casos de mulheres que ganham mais do que o homem, ou vice-versa. Compartilhar as finanças, programar, dizer, olha, traçar propósitos, traçar objetivos, orar em um propósito. Olha, queremos comprar uma casa, então precisamos economizar. Reúne a família, reúne os filhos. Olha, a partir de hoje nós vamos economizar. Olha, minha filha, como é que tá? Qual é o teu salário? Esse, o meu é esse. Como é que vai fazer as despesas? Sentar. Esse é o planejamento financeiro, emocional, conversar, saber como ela está. Mulher, você conversar com o seu marido, saber como é que ele está, que tipo de tentação tem rodeado o seu esposo. Não julgar e não assim bater de frente, mas ouvir, entender e procurar ajudar. Eu lembrei agora do testemunho de um pastor, e aí eu quero concluir sobre esse assunto, essa aula. Eu lembrei agora do testemunho de um pastor, que ele muito preocupado com os assuntos ministeriais, e esqueceu da mulher. Ele ali envolvido, trabalhando, sabe, planejando, mostrando as plantas que iam ampliar e tal. Então a mulher, no seu trabalho, estava sendo cortejada por outro homem. E aquele cortejo, o homem trazia flores, né? A gente sabe que a mulher ela é envolvida pelo quê? Pelo audível, pelo auditivo, uma palavra. O homem não, já pelo visual. Então começou. Então ela chegou a um ponto que ela chamou o marido, sente aqui e diga, olha, eu preciso que você me dê atenção. Ele disse, por quê? Porque eu estou sendo cortejada no meu trabalho por fulano de tal e eu estou gostando. Ele despertou, pediu perdão a ela e passou a tratá-la com prioridade. Claro, prioridade está Deus, mas tratou a família. Ele esqueceu a família e botou o ministério ou o trabalho no segundo plano. Então passou a tratá-la melhor, passou a cortejá-la, passou a dar atenção. E aí eu falo para os homens, pare para ouvir mais a sua mulher. Ah, mas é muita... Pare para ouvir mais, pare para entender. São mundos diferentes, mas ela é sua fiel ajudadora, idônea. Ela é o radar, é a sensibilidade, é a emoção. É aquela pessoa que está ali e diz, olha, esse teu amigo não dá certo, olha, cuidado. E eu encerro essa aula dizendo que essa viagem precisa de manutenção, abastecer o combustível. E o que é abastecer? Cuidar das emoções. E essa viagem precisa de direção. E quem dá a direção? Deus. Ele dá a direção. Ele dá o norte, porque Ele é o caminho, a verdade. Não existe outro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero agradecer a você que está aqui me ouvindo, quero agradecer por essa oportunidade de dar essa aula e que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, e eu vou orar pelo meu e pelo seu casamento. Pai, eu quero agora apresentar o nosso casamento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o condutor, Pai, desta viagem. Que o Senhor seja o caminho, Pai. Nos orienta para que nós venhamos a tratar bem o nosso cônjuge, para que nós venhamos a ter tempo para dar manutenção ao nosso casamento, para que nós venhamos a ter tempo de colocar combustível, não só combustível emocional, mas espiritual, fazer o culto doméstico em nossa casa. Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo para saber que o casamento é a base, Senhor, a base da família. Muito obrigado, Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. Amém.